Vila, quando eu leio uma informação assim, que o PT está preocupado com Jair Bolsonaro, por exemplo, eu fico pensando se ele realmente está preocupado com o Bolsonaro ou se está vazando esse tipo de informação para polarizar com o Bolsonaro e até para fazer com que as pessoas votem no Bolsonaro para levar o segundo turno, porque eles acham que teriam mais chance num duelo que os candidatos de centro dizem que é de extremos. Vamos pôr fogo então nos pingos. Eu acho o Bolsonaro um péssimo candidato a presidente, péssimo, um horror. Não sabe nada de Brasil. Nós provamos aqui durante 40 minutos. Ele não sabe nada. E é preocupante quando um eleitor do Lula quer votar no Bolsonaro. Por quê? Porque no fundo eles são iguaizinhos, idênticos, desprezam a política, querem resolver pela força. Os seus adeptos são fanáticos, iguaizinhos. Um lulista é igual um bolsonarista sem tirar nem pôr. São idênticos, né? É um na sarjeta do lado direito, outro na sarjeta do lado esquerdo. A linguagem de botequim, de marginal, né? Daquele botequim sujo que tem aquele ovo, sabe, amarelo, de casca amarela, que a salsicha fica lá anos tombada pelo patrimônio histórico. Os dois no botequim se dariam muito bem, porque eles são idênticos. Portanto, você que vota no Bolsonaro, pode votar no Lula na boa. E você que vota no Lula, vote no Bolsonaro, porque os dois são iguaizinhos. O chat está explodindo aqui, não dá nem tempo de ler uma mensagem no chat, de tanta mensagem no discurso do Vila. Você quer comentar, Augusto Nunes? Não, eu já disse o que eu penso. Olha, viu, Felipe, eu acho bom, é legal esse espaço, eu tô falando seriamente, essa discussão democrática. Eu acho um desserviço à democracia ter esses dois candidatos, eu acho um horror, né? Eles não sabem nada de Brasil, são oportunistas. O Bolsonaro, se der poder, ele fará a mesma coisa que o Lula. Se ele tiver na presidência da República, ele vai fazer o Petrolão 2. Aguardem, são idênticos, sem ter nada. E eu tenho medo assim, no sentido histórico, dos seus fanáticos defensores. São fanáticos, como os lulistas. Aqueles que estavam no Teatro Oi, que dá medo, é o Feios, Sujos e Malvados. Os bolsonaristas é o Feios, Sujos e Malvados parte 2. É a mesma coisa. Tem desprezo pelo debate político, pelo conhecimento do Brasil, do conhecimento ideológico, do conhecimento, do estudo, do trabalho, né? E desprezo as instituições da democracia. Quando eu vejo os dois falar, eu fico me lembrando de certos momentos da Alemanha no começo dos anos 30 do século passado, da Itália no final dos anos 10, depois da tragédia da Primeira Guerra Mundial. Ela estava ao lado dos vencedores, mas na prática a Itália foi derrotada. O exército austríaco estava quase que às portas de Veneza, né? Então eu fico me lembrando daqueles momentos. Aí eu tento tentar entender. Outro dia, lendo um livro sobre a culpa da Alemanha, de um grande filósofo alemão, e estava pensando, tentando entender, quer dizer, como é que as pessoas tinham aquela relação com a política e tal, porque acho que o desafio do pesquisador, para a gente sair da superfície e a essência dos fatos, é tentar compreender historicamente. Compreender não é no sentido de passar a mão na cabeça, não, é entender esses fenômenos e tal. E no Brasil, nós estamos vivendo um momento terrível na política nacional e que cria esse tipo de polarização, que é falso, porque no fim não é polarizar igual uma pilha, né? O mais e o menos, eles são idênticos, né? É como se eu multiplicasse lá pro -1. Em essência é a mesma coisa. O que nós precisamos construir é a democracia e o debate. Agora, Vila, só um fato. Num debate, só um pode chamar o outro de ladrão. Isso é verdade. Exatamente. Até o momento. Como você falou, você acredita no Petrolão 2. Até o momento, só um pode chamar o de ladrão. O livro é esse daqui, viu? Só aproveitar. Hoje vamos fazer bastante citação. A Questão da Culpa. É um livro que acabou de sair, pequenininho, de conferências entre 45 e... final de 45 e você lê um livro desse? Isso aqui dá pra ler numa tacada. Isso aqui lê em 2 horas. E o Lula? O Lula passa a vida. Mas quando eu vejo, especialmente pelas redes sociais, um tipo de debate, Felipe Augusto, que me deixa super, porque não é debate. Porque você desconsidera outro. Não é um debate de um projeto para o país, discussão sobre legislação, sobre como enfrentar as questões. Não, é tudo na base da violência. Se você entra no perfil do sujeito, ele tá assim, ó, fazendo assim, mostrando que é fortão. Mas, Vila, eu tenho que dizer que o tipo de retórica de quem especula que o Bolsonaro no governo vai fazer o Petrolão 2 também não contribui para isso, né? Porque não tem nenhuma base fática para que se diga isso. Auxílio moradia já é o comecinho. Sim, mas o auxílio moradia é legal e os deputados usam. Evidentemente a gente pode ter uma crítica moral, também sou contra o auxílio moradia, também sou contra ter assessores espalhados no seu estado. Eu não acho isso legal. É uso de passagem para fazer discursos que parecem de pré-campanha. Evidentemente o parlamentar pode alegar que foi dar uma entrevista e tal. Tudo isso eu sou contra, mas sou contra na esfera moral dentro da legalidade. Agora você tem
outros que são que tiveram ilegalidades comprovadas. Como Augusto disse, o Lula é condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Bolsonaro não tem uma mancha desse tipo no currículo e você pode, evidentemente, criticar o discurso, chamar de populista, o que for, cada um tem a sua opinião a respeito, mas esse tipo de equiparação não dá. Em relação aos fanáticos, eu acho que a porcentagem de fanáticos seguidores do Lula é infinitamente maior do que a porcentagem de fanáticos seguidores do Bolsonaro, que eu reconheço que existem nas redes sociais. Eu posso dizer, acho que é muito maior. Aqui, se eu entrar no Face agora rapidamente, eu posso pegar certas postagens que tem 5 mil comentários. 5 mil. Não, eu dos quais 4.500 são bolsonaristas me xingando de tudo, elogiando a minha mãe, tal. Tem um que é aquele que joga no lixo. Outro lixo. A questão, Felipe, olha, quando você diz que o sujeito vai roubar no governo, você também atrai esse tipo de reação, não é? É como o Gilmar Mendes, que fica soltando bandido e depois é hostilizado na rua. Eu sugiro que a gente vá para Garanhuns. Agora, mas só uma última observação. Felipe, aqui a gente discute amigavelmente, aliás, escrevi sobre isso. É bom, mas é legal. Eu acho que é uma questão, Felipe, é o seguinte: o Lula, na década de 80, fazia discurso de honestidade. Foi chamado pelo Brizola da UDN de macacão. O Brizola era ótimo para fazer apelido, sapo barbudo, gato angorá, tudo é dele. Dizia que o José Sarney, por exemplo, era o maior ladrão da Nova República. Da Nova República. Falou isso lá no Maranhão. Hoje ele acha um homem incomum. E fazia o discurso de honestidade. E sabe que eles já roubavam, mas roubavam pouco porque não tinham poder. Roubavam no sindicato de São Bernardo, de Santo André. Depois, quando tomaram as prefeituras em 88, né, especialmente, já tinha 85, mas aí Diadema, o Djalma Bom, lá o pessoal, esse é um pessoal honesto que caiu fora do PT. Mas depois, quando ganharam Santo André e São José dos Campos, a Ângela Gadaninha, da Dança da Pizza, foi prefeita de São José dos Campos. E ali começou a corrupção. São José dos Campos, que era uma prefeitura um pouco rica, Ribeirão com Palocci e Santo André. Santo André tinha muito dinheiro. E tem a questão dos ônibus e o lixo. E roubaram. E aí fizeram, inclusive lá, que tem todo o esquemão do Petrolão, o mini Petrolão, começou em Santo André. Bem, mas isso é uma longa história. O bom daqui é o seguinte: a gente vem aqui, debate, fogo no circo, e depois tomamos café. E eu repudio esse tipo de fanatismo de rede social. Inclusive escrevi ontem no Twitter, anteontem, se eu não me engano, depois postei no Instagram também, o seguinte: não é porque alguém diverge de você em questões políticas pontuais que essa pessoa não tem caráter. Nem é por convergir que tem. Há entre divergente, gente leal e íntegra, ainda que eventualmente equivocada. E há entre convergentes, gente desleal e traiçoeira que não vale nada. Quer dizer, mais vale um divergente amigo que um convergente inimigo. Então a gente precisa saber analisar essas coisas. Evidentemente há pessoas que defendem o corrupto sabendo que é corrupto, e essas são moralmente repudiáveis e a gente tem críticas maiores a elas.